Naquela noite abafada de outubro, a cidade de São Paulo estava especialmente movimentada. As luzes da Avenida Paulista, refletindo na garoa fina que caía, davam um ar quase cinematográfico ao cenário, como se a cidade se preparasse para um espetáculo. Antes de continuar essa emocionante história, me conta de onde você está assistindo. Vou adorar saber até onde essa história chegou e me sentir mais perto de você. Agora vamos continuar. Em meio ao vai e vem da multidão, Miguel Silva caminhava lentamente até a entrada de seu próprio restaurante, o sofisticado Estação Paulista. Sua aparência era completamente diferente do habitual. Roupas rasgadas e desgastadas, um boné velho escondendo o rosto e um cheiro de rua que ele havia incorporado ao disfarce. Ao entrar, Miguel sentiu os olhares de estranhamento. A hostess, uma jovem chamada Carla, o examinou com uma mistura de desprezo e irritação. Como alguém que parecia um mendigo, tinha a ousadia de entrar num local daquele padrão. "Senhor, posso ajudar?" A voz dela soava impaciente, e Miguel sentiu a hostilidade no tom. Miguel manteve a postura humilde, sem revelar seu verdadeiro olhar. "Eu só queria um lugar para sentar e comer algo. Posso pagar, eu garanto." Suas palavras eram calmas, quase tranquilas, mas Carla já parecia incomodada. Ela não sabia que o homem à sua frente era o próprio dono do restaurante, um empresário milionário, respeitado e conhecido na cidade. Ela apenas via alguém que, em sua visão, era inadequado para o ambiente. Miguel conhecia bem aquele olhar. Lembrava-se de seu tempo de criança nas ruas de São Paulo, onde o preconceito era constante e a luta para ser reconhecido como alguém digno de respeito parecia interminável. Cresceu enfrentando olhares de desprezo como o de Carla e sabia que agora tinha uma oportunidade de testar se o sucesso e o dinheiro realmente haviam mudado como o mundo o via. Carla hesitou, mas Miguel não recuou. Ele se manteve firme, esperando pela decisão da hostess. Depois de alguns segundos de relutância, ela o acompanhou até uma mesa nos fundos do salão, o mais afastado possível dos outros clientes. O caminho até a mesa foi marcado por olhares de reprovação vindos dos clientes e sussurros dos funcionários. Sentado, Miguel respirou fundo. Ele estava determinado a descobrir como seria tratado ao ser visto apenas como mais um, sem o glamour e o status que seu nome carregava. Ele fitou o ambiente do restaurante, relembrando como cada detalhe havia sido planejado com cuidado e carinho. Para Miguel, aquele restaurante representava uma vitória pessoal. Cada parede, cada peça de decoração era fruto de um sonho de infância, onde ele imaginava um lugar em que pudesse compartilhar experiências únicas e valorizar cada pessoa. Mas naquela noite, tudo aquilo parecia ser ironicamente distorcido. As mesmas paredes que construíra agora o cercavam com desprezo. Os flashes de sua infância o invadiam. Naquela época, Miguel ajudava a mãe a vender frutas na rua, no centro da cidade. As mãos de sua mãe eram sempre ásperas pelo trabalho incessante, e as dele logo ficaram iguais. Ele nunca se esqueceria dos dias em que não tinham nada para comer, dos olhares de pena ou de julgamento das pessoas ao passarem por eles. O restaurante Estação Paulista era seu triunfo sobre esse passado, mas também carregava a esperança de um lugar onde ninguém precisasse se sentir pequeno. Ele sabia que os funcionários e os clientes ainda não o conheciam realmente. Vê-los agir daquela forma só aumentava a sua motivação. Miguel observava Carla, que o atendia com uma expressão fria e o mínimo de cortesia possível. "O que deseja, senhor?" ela perguntou, visivelmente desconfortável. Ele manteve o olhar sereno e respondeu: "O prato mais simples, por favor." Enquanto Carla se afastava, Miguel continuava a analisar o restaurante. Sabia que, ao longo da noite, enfrentaria situações que o levariam a refletir sobre o propósito real daquele lugar. Ele só esperava que a experiência não o desiludisse sobre seu próprio sonho. Sentado naquela mesa afastada,
Miguel permitiu que sua mente vagasse pelas lembranças de um passado que, apesar de difícil, ele jamais quis esquecer. A infância de Miguel não fora fácil. Ele e a mãe viviam em uma pequena casa na periferia de São Paulo. Seu pai os havia deixado quando Miguel ainda era criança, e desde então ele e a mãe tinham apenas um ao outro. As manhãs começavam cedo, com ele ajudando a mãe a empacotar frutas que venderiam em uma banca improvisada no centro da cidade. Lembrava-se das mãos dela, ásperas e fortes, que pareciam trabalhar sem descanso. Miguel ainda conseguia ver, em sua memória, o semblante cansado, mas determinado da mãe. Ela sorria para os clientes, tentando conquistar simpatia, mesmo quando suas próprias forças estavam se esgotando. Aos olhos de Miguel, ela era uma verdadeira heroína. Com o tempo, ele passou a entender o peso do que significava ser pobre em uma cidade grande como São Paulo. Significava estar invisível, ser ignorado e lutar com todas as forças por respeito. Foi durante um desses dias de trabalho árduo que Miguel teve sua primeira experiência de discriminação. Ele tinha cerca de 9 anos. Estava com a mãe na barraca quando uma senhora, bem vestida e de ar altivo, olhou-o de cima a baixo com visível repulsa. A mulher o acusou de estar muito próximo de sua bolsa, como se ele fosse um possível ladrão. Miguel nunca esqueceria aquele olhar. Era um olhar de alguém que via uma criança inocente como ameaça simplesmente por sua aparência. Esse momento o marcou profundamente e, ainda tão jovem, ele prometeu a si mesmo que um dia seria tratado com dignidade. Conforme os anos passaram, Miguel decidiu que faria tudo o que estivesse ao seu alcance para melhorar de vida. Ele estudava com afinco nas horas livres, enfrentava o cansaço e o sono para se destacar na escola. Seus colegas costumavam rir das roupas simples e gastas que usava, mas ele tentava ignorar, mantendo o foco em seus estudos e no sonho de construir algo que mudasse sua vida e a da mãe. Quando Miguel completou 18 anos, ele conseguiu seu primeiro emprego como assistente de cozinha em um pequeno restaurante no centro. Lá, lavava pratos e limpava o chão, sempre com o desejo secreto de um dia também estar na cozinha, preparando os pratos que serviam. Durante o expediente, ele observava os chefes trabalhando, encantado com a habilidade e a paixão que demonstravam. Ele memorizava as receitas, testava temperos em casa e sonhava com o dia em que poderia criar suas próprias receitas e ter seu próprio restaurante. Os dias no restaurante eram duros, mas ele guardava cada centavo que conseguia. Suas mãos logo ficaram calejadas pelo trabalho e ele se acostumou com o cheiro de comida impregnado em suas roupas. Sua dedicação era notada e, com o tempo, ele começou a ajudar os cozinheiros, sempre disposto a aprender mais. Cada prato que ajudava a preparar era uma conquista. E cada gorjeta, por menor que fosse, era economizada em uma caixa escondida sob sua cama. Foi ali, naquela pequena cozinha do centro da cidade, que o sonho do Estação Paulista nasceu. Ele não sabia como, mas decidiu que um dia teria um restaurante que não só ofereceria boa comida, mas onde cada pessoa, independente da aparência, seria recebida com respeito e dignidade. Queria criar um lugar onde o luxo e a gentileza andassem juntos e onde ninguém jamais se sentisse pequeno. Essas lembranças o fortaleciam enquanto ele permanecia sentado no Estação Paulista, disfarçado e enfrentando os olhares de reprovação ao seu redor. Ele sabia que sua história não era única e que muitos enfrentavam preconceitos semelhantes todos os dias. Ele se questionava: será que o Estação Paulista ainda representava os valores que ele havia sonhado? Ou será que o sucesso e a fama haviam corrompido o propósito inicial? Miguel observava atentamente o comportamento dos funcionários, das expressões impacientes e do desprezo nas atitudes. Sentia-se frustrado e desapontado, mas determinado a continuar com sua experiência. Ele queria entender até onde iam os preconceitos daqueles que trabalhavam ali e descobrir
se poderia realmente transformar esse lugar em algo mais do que apenas um símbolo de status. Com os pensamentos intensos e as memórias de seu passado renovando sua determinação, ele se preparava para enfrentar o que ainda viria naquela noite. Sabia que o caminho até ali não fora fácil e que o verdadeiro teste ainda estava por vir. Enquanto Miguel esperava pacientemente no canto afastado, um casal bem vestido entrou pelo saguão do Estação Paulista. A hostess Carla, que antes o havia recebido com frieza, agora se adiantou com um sorriso radiante, como se a entrada dos novos clientes fosse a de verdadeiras celebridades. Senhor Augusto e senhora Helena, frequentadores habituais do restaurante, eram o tipo de cliente que todos ali tratavam como realeza. Vestidos com peças de grife e joias reluzentes, eles exalavam um ar de sofisticação e privilégio. Miguel observou com atenção enquanto Carla os conduzia a uma das melhores mesas, próxima à janela panorâmica, de onde se via toda a Avenida Paulista brilhando sob as luzes noturnas. Ele notou como a postura dos funcionários mudava instantaneamente. Era como se cada um quisesse fazer o possível para agradar o casal. Os garçons sorriam, traziam cardápios com atenção e demonstravam um entusiasmo que parecia reservado apenas aos clientes especiais. Ao ver a diferença no tratamento, Miguel sentiu uma ponta de frustração misturada com indignação. Ele queria acreditar que o restaurante que construíra tinha a capacidade de tratar a todos com a mesma cordialidade, mas o que via era o contrário. Os próprios funcionários pareciam ter internalizado que a cortesia e a hospitalidade deveriam ser reservadas apenas para aqueles que pareciam merecê-las. Carla passou perto da mesa de Miguel, que ainda aguardava ser atendido. Ele decidiu fazer um teste e tentou chamar sua atenção, mas a expressão de Carla mudou rapidamente para uma de irritação contida. Sem olhar diretamente para ele, ela disse em um tom impaciente: "Estou atendendo clientes importantes, senhor. Vou pedir que aguarde." E sem esperar uma resposta, se afastou para atender o senhor Augusto e a senhora Helena com o sorriso de antes. O descaso era óbvio. Miguel respirou fundo, relembrando a promessa que fizera a si mesmo de não perder o controle. Mesmo assim, ele continuava a observar a cena e a refletir sobre como uma pequena mudança de aparência podia transformar drasticamente o tratamento que recebia. Sentiu que estava revivendo experiências do passado quando, ainda jovem, tentava buscar empregos e era tratado com desprezo em diversas situações. Ele recordou-se de um episódio específico, anos atrás, quando tentara uma vaga em um restaurante. Chegou vestido com as melhores roupas que tinha, uma camisa modesta, mas limpa e um par de sapatos gastos. A recepcionista mal o olhou antes de dizer que a vaga já estava preenchida. Lembrava-se do olhar frio e cortante que ela lhe lançara, como se sua presença ali fosse quase uma ofensa. De volta ao presente, Miguel observou enquanto o gerente Leandro se aproximava do senhor Augusto e da senhora Helena com um ar de respeito exagerado, como se os dois fossem da mais alta nobreza. "Boa noite, senhor Augusto, senhora Helena. Como sempre, é um prazer recebê-los aqui. Vou pessoalmente cuidar para que tenham uma experiência inesquecível", disse Leandro com uma reverência que beirava o teatral. Miguel sentiu-se um estranho em seu próprio restaurante e a ironia daquela situação não lhe passava despercebida. Enquanto o casal era tratado como realeza, ele, o proprietário, havia sido empurrado para um canto e praticamente ignorado. Decidiu que precisava testar mais o comportamento dos funcionários e então chamou Leandro, que parecia querer evitar qualquer tipo de interação com ele. Ao se aproximar, Leandro adotou um tom de voz impessoal e seco. "Sim, senhor. O que deseja agora?" perguntou com visível impaciência. Miguel manteve o tom de voz calmo e tranquilo, sem deixar transparecer qualquer sinal de irritação. "Eu gostaria de fazer um pedido, se não for muito incômodo."
Leandro revirou os olhos, como se estivesse diante de uma criança fazendo um pedido absurdo. Certo, senhor. E o que o senhor gostaria de pedir? A pergunta foi feita com um ar de desdém e Miguel notou a frieza no olhar do gerente. Eu ouvi falar muito bem do filé mignon ao molho de vinho e gostaria de experimentar. Vocês ainda servem com o acompanhamento de batatas gratinadas? Miguel perguntou, usando sua memória para demonstrar um conhecimento incomum sobre o menu do restaurante. Leandro ficou visivelmente desconcertado. Como alguém com a aparência de Miguel conhecia o cardápio tão bem? Ele hesitou por um momento antes de responder, ainda em tom sarcástico. Sim, servimos o prato, mas ele tem um preço elevado. Tem certeza de que poderá arcar com ele? Miguel percebeu que o gerente tentava desestimulá-lo, talvez achando que ele desistiria diante da insinuação de que o prato era caro demais para seu nível. Mas Miguel apenas assentiu, mantendo a postura calma e confiante. Sim, tenho certeza. Apenas gostaria de experimentar o prato. Leandro, sem argumentos, bufou discretamente e fez sinal para que um garçom anotasse o pedido. Miguel observou o desconforto do gerente e notou como o clima ao seu redor se tornava cada vez mais tenso. Ele sabia que os funcionários estavam cada vez mais curiosos sobre sua presença ali e, principalmente, incomodados com o fato de ele insistir em ficar. Após alguns minutos, o garçom trouxe o prato de Miguel. Ao colocá-lo sobre a mesa, lançou-lhe um olhar que misturava incredulidade e desprezo, como se achasse que alguém em trapos jamais poderia apreciar um prato tão sofisticado. Miguel sorriu, contendo a indignação que sentia, e começou a comer. Ele queria absorver cada detalhe daquela experiência para, mais tarde, poder usá-la como base para transformar o restaurante. Miguel observou mais uma vez o casal na mesa privilegiada. O Sr. Augusto e a Sra. Helena eram atendidos constantemente, com garçons parando a cada instante para perguntar se precisavam de algo. Eles riam, brindavam e saboreavam seus pratos, alheios ao que acontecia ao redor. Miguel refletiu sobre como o dinheiro e o status criavam muitas vezes uma bolha onde os privilégios se tornavam invisíveis para aqueles que os possuíam. Ele continuou comendo em silêncio, refletindo sobre as mudanças que precisariam ocorrer ali para que o Estação Paulista realmente se tornasse o restaurante que ele sempre sonhara. Sabia que aquela noite não acabaria sem uma decisão importante e estava cada vez mais decidido a confrontar seus funcionários com o que eles realmente representavam ali. Miguel havia terminado de comer quando decidiu se levantar e ir até o balcão para tentar fazer outro pedido. Algo simples, uma sobremesa. Ao se aproximar, viu a jovem hostess, Carla, que conversava com o gerente Leandro. Ambos o notaram se aproximar e rapidamente mudaram suas expressões para algo entre impaciência e desdém. Com licença, Miguel disse em um tom educado, embora firme. Carla olhou para ele sem esconder a irritação. O senhor já foi atendido, não foi? Estamos muito ocupados com outros clientes no momento. A frieza na voz de Carla era inconfundível e Miguel percebeu que ela sequer se esforçava para ser cordial. Miguel manteve a calma. Eu queria pedir uma sobremesa. Talvez aquele mousse de chocolate com toque de licor, que é a especialidade da casa. Carla franziu a testa, surpresa com a precisão do pedido. Era uma sobremesa especial que nem todos conheciam. Algo que ela mesma só havia experimentado uma vez desde que começou a trabalhar ali. Leandro, que escutava tudo de longe, se aproximou, cruzando os braços. Como o senhor sabe do mousse? Isso não está no menu principal. Só oferecemos a alguns clientes especiais, disse ele, quase num sussurro, tentando medir a reação de Miguel. Miguel deu de ombros, fingindo desinteresse. Digamos que já ouvi falar bem do lugar e de alguns pratos especiais que são servidos aos clientes certos. Leandro piscou, aturdido. Ele não sabia se o homem estava blefando ou se realmente conhecia o restaurante de alguma maneira. Certo,
Vou ver o que posso fazer, respondeu relutante, enquanto se afastava com uma expressão confusa. A verdade era que Miguel conhecia cada detalhe daquele cardápio, desde os pratos principais até as sobremesas exclusivas. Mas naquele momento, ele preferia manter um ar misterioso, como se fosse apenas alguém com informações privilegiadas. O desconforto crescente no rosto de Leandro e Carla o incentivava a manter o suspense. Ele queria ver até onde a equipe iria antes de questionar quem ele realmente era. Enquanto aguardava a sobremesa, ele ouviu o som de risadas vindas de uma mesa próxima. Um casal jovem cochichava e ria, lançando olhares de desprezo em sua direção. Miguel entendeu rapidamente que estava sendo alvo de comentários e sussurros. Ele ouviu uma parte da conversa deles. Será que alguém como ele vai conseguir pagar? Parece que só está aqui para causar uma cena. O tom da jovem mulher era cruel, e o homem com ela ria, balançando a cabeça em concordância. Miguel respirou fundo, tentando não se deixar abater. Ele havia entrado naquela noite preparado para enfrentar o preconceito, mas cada comentário fazia com que revivesse, uma a uma, as situações dolorosas de seu passado. Ele se recordou dos olhares suspeitos e palavras duras que enfrentara ao longo da vida. As humilhações, as portas fechadas, as oportunidades negadas simplesmente pela aparência. Cada palavra e cada gesto de desprezo o lembravam das dificuldades que enfrentou para chegar ao que era hoje. Logo depois, Leandro trouxe a sobremesa, ainda olhando Miguel com desconfiança. Ao deixar o mousse sobre a mesa, ele disse em tom sarcástico: "A sobremesa da casa, como o senhor pediu. Mas vou precisar da confirmação de que o senhor pode pagar por tudo isso antes que continue com outros pedidos." Ele pronunciou cada palavra como se estivesse diante de uma criança que queria bancar o adulto. Miguel olhou para ele e deu um leve sorriso. "Eu pago no final como qualquer cliente." Sua resposta foi tranquila, mas carregada de um tom que fez Leandro franzir a testa, desconfiado. Enquanto ele saboreava a sobremesa, notou que Rafael, o jovem garçom, que antes havia sugerido que ele tomasse um copo d'água, observava a situação à distância. Miguel percebeu que, apesar de sua inexperiência, Rafael parecia incomodado com o tratamento que ele estava recebendo. O garçom parecia querer ajudar, mas o medo de contrariar Leandro o mantinha imóvel. Miguel sabia que Rafael era um jovem de bom coração, alguém que tinha a mesma origem humilde que ele. "É exatamente por pessoas como Rafael que eu estou aqui esta noite", pensou consigo mesmo. Ele queria que funcionários como Rafael se sentissem seguros para tratar a todos com respeito, sem medo de serem reprimidos. No entanto, o próprio sistema dentro do restaurante parecia engessado, com um clima de hierarquia onde o respeito era oferecido apenas a quem demonstrava ter poder e status. Após terminar a sobremesa, Miguel se dirigiu novamente ao balcão, desta vez decidido a fazer uma provocação sutil. Ao encontrar Leandro, ele o olhou diretamente nos olhos e, em um tom de voz que continha uma firmeza inesperada, disse: "O atendimento aqui é interessante. Parece que depende muito de quem está sendo atendido. Talvez o dono do restaurante devesse saber disso." A afirmação fez com que Leandro desse um passo para trás, como se tivesse sido atingido. A expressão de Miguel era séria, e algo em seu olhar fez com que Leandro finalmente hesitasse. "E por acaso o senhor acha que o dono se importaria com alguém como o senhor?" Ele tentava manter o tom sarcástico, mas Miguel percebeu o nervosismo na voz do gerente. "Se eu fosse o dono, eu definitivamente me importaria", respondeu Miguel de maneira enigmática, antes de retornar à sua mesa. As palavras de Miguel pareciam ter deixado Leandro desconfortável. Ele lançou olhares confusos para Carla e para os demais funcionários, e alguns começaram a cochichar, especulando quem poderia ser aquele homem. O silêncio que se seguiu era tenso. Carla, que já não escondia sua irritação, lançou um olhar severo para Miguel e comentou num sussurro:
Talvez ele tenha algum conhecido aqui, ou esteja apenas tentando fazer uma cena. Miguel percebeu que o ambiente estava se tornando insustentável e que a equipe estava se tornando cada vez mais desconfiada de sua presença. No entanto, ele sabia que o momento da revelação ainda não tinha chegado. Estava aguardando o instante certo, o ponto em que todos ali teriam suas verdadeiras atitudes expostas. Enquanto isso, ele manteve a postura. Se eles realmente acreditavam que ele era apenas um intruso, que o tratassem como tal. O verdadeiro teste ainda estava para acontecer, e Miguel não estava disposto a encerrar a noite antes de mostrar a todos o que realmente significava ser dono daquele lugar. A sobremesa terminada, Miguel voltou a observar os arredores, notando como os funcionários o olhavam furtivamente. Ele percebeu que Carla e Leandro, especialmente, estavam cada vez mais desconfortáveis. Decidiu então que era hora de dar uma pista mais óbvia de quem ele realmente era. Um indício que causaria impacto e ainda mais curiosidade. Levantando-se, Miguel dirigiu-se novamente ao balcão, onde Carla o olhava com uma expressão de desagrado visível. Leandro se aproximou rapidamente, decidido a acabar com o que via como uma provocação. Senhor, o senhor já consumiu bem mais do que deveria e está começando a incomodar os outros clientes. Vou pedir que se retire antes que sejamos obrigados a chamar a segurança, disse ele, com uma impaciência que não escondia o desdém. Miguel deu um passo à frente, encarando o gerente. Interessante como o tratamento muda de acordo com quem a pessoa aparenta ser, não é mesmo, Leandro? Ele usou o nome do gerente de propósito, sabendo que isso provocaria uma reação. Leandro franziu a testa, surpreso. Como o senhor sabe meu nome? Eu não me apresentei. O tom de sua voz vacilou. Pela primeira vez, parecia que ele começava a suspeitar que o homem à sua frente não era apenas um mendigo. Miguel ignorou a pergunta e continuou. Tenho acompanhado o crescimento do Estação Paulista desde que o compraram. Os ajustes no cardápio, o investimento na nova carta de vinhos, tudo isso foi um esforço para tornar o restaurante um símbolo de qualidade e bom atendimento. Pelo menos, era esse o objetivo original. Ele falava com a voz calma, mas o teor das palavras fez com que Leandro e os outros ficassem em alerta. Carla, que ouvia tudo de perto, lançou um olhar desconfiado. Ela sussurrou para Leandro. Como ele sabe desses detalhes? Será que ele trabalha para alguém importante? A expressão de Miguel permaneceu enigmática, mas ele decidiu dar mais um passo. Vocês talvez pensem que só quem tem aparência de milionário merece ser tratado com respeito. Mas se o dono deste lugar estivesse aqui, acho que ele discordaria. Aquela última frase parecia uma afirmação mais do que uma suposição. O impacto das palavras de Miguel ecoou pelo salão, e Carla e Leandro ficaram pálidos, trocando olhares incertos. Clientes próximos também começaram a perceber que havia algo estranho acontecendo, e alguns deles olhavam com interesse na direção de Miguel, curiosos para saber o que realmente estava acontecendo. Leandro, tentando manter o controle da situação, forçou um sorriso, tentando parecer despreocupado. Senhor, acho que já tivemos o suficiente por hoje. Vou pedir pela última vez que se retire ou realmente terei que chamar a segurança. Sua voz vacilava levemente, mas ele se esforçava para manter a firmeza. Miguel suspirou, como se estivesse decepcionado. Chame a segurança se quiser, Leandro, mas antes de fazer isso, talvez devesse pensar se este é o tipo de atitude que o Estação Paulista quer que o público conheça. Rafael, o jovem garçom que Miguel notara antes, observava a cena atentamente. Ele parecia cada vez mais desconfortável e, depois de alguns instantes, aproximou-se de Leandro. Senhor Leandro, talvez devêssemos ouvir o que ele tem a dizer. Quero dizer, ele parece conhecer muitos detalhes do restaurante. O gerente lançou um olhar frio para Rafael. Ele não tem nada a dizer que interesse a alguém aqui, Rafael. Você deveria focar em suas tarefas ao invés de se meter onde não é chamado.
Miguel percebeu a humilhação nos olhos de Rafael e se sentiu ainda mais motivado a prosseguir com a experiência. Sabia que precisava dar a todos ali uma lição sobre respeito e dignidade. Ele se virou para Rafael e, com um leve sorriso, disse: "Obrigado, Rafael. O senhor tem uma atitude rara aqui dentro. Continue assim." O jovem garçom ficou surpreso ao ouvir Miguel dizer seu nome. "Como o senhor sabe meu nome?" perguntou, visivelmente confuso. Miguel deu de ombros, mantendo o mistério. "Digamos que eu prezo muito por saber quem trabalha aqui." A insinuação deixava claro que ele não era uma pessoa comum, mas ninguém ainda se atrevia a verbalizar o que começava a se formar na mente de cada um ali. Leandro, percebendo que perdia o controle da situação, sentiu que só havia uma solução. Sem esperar mais, ele fez sinal para o segurança do restaurante, um homem corpulento chamado Rogério, que se aproximou com uma expressão de desagrado. "Senhor, vou precisar que o acompanhe até a saída agora", disse Rogério, em um tom ríspido. Miguel o encarou mantendo a serenidade. "Eu não me recuso a sair. Mas antes que faça isso, quero que saiba que terei que conversar com o responsável por esse tipo de atitude." Leandro, impaciente e tentando se defender, exclamou: "Converse com quem quiser, senhor. Tenho certeza de que qualquer pessoa aqui concordaria comigo." Miguel o encarou, permitindo que seu semblante mudasse sutilmente. A expressão antes serena agora era mais séria, quase implacável. Ele tirou o boné, revelando seu rosto e sua postura verdadeira, e em um tom firme declarou: "Pois então, vou conversar comigo mesmo, porque eu sou o dono do Estação Paulista." O impacto daquelas palavras foi imediato e devastador. O salão caiu em um silêncio quase absoluto, como se cada pessoa ali tivesse esquecido como respirar. Carla levou a mão à boca e Rafael arregalou os olhos, completamente atônito. Leandro, por sua vez, ficou paralisado, com a expressão de quem acabara de cometer um erro irreversível. Miguel olhou diretamente para o gerente, sem qualquer vestígio de piedade. "Leandro, eu passei anos construindo este lugar com a ideia de que seria um ambiente acolhedor, onde todos, sem exceção, seriam tratados com respeito e dignidade. E o que encontrei aqui foi o oposto disso." O silêncio foi interrompido apenas pela respiração pesada de alguns funcionários e pelo farfalhar inquieto dos clientes, que olhavam a cena com uma mistura de incredulidade e vergonha. Leandro tentou se justificar, a voz fraca e trêmula. "Senhor, eu não fazia ideia." É claro que não fazia ideia. Porque para você, Leandro, respeito é algo que só vale para aqueles que parecem ter dinheiro. Mas eu conheço muito bem essa realidade. Cresci nas ruas desta cidade, lutando para ser visto como alguém digno de respeito. E foi para evitar esse tipo de comportamento que eu criei o Estação Paulista. E você falhou completamente em honrar isso." Miguel fez uma pausa, olhando cada um nos olhos, como se esperasse que cada pessoa presente absorvesse o peso de suas palavras. Ele sabia que aquele era um momento de mudança, uma lição que todos ali precisariam levar adiante. Vocês tratam alguém que parece pobre como se fosse menos. E os que vocês julgam dignos de respeito recebem toda a sua atenção. Esse tipo de atitude não é apenas lamentável, é desumano. Eu quero que cada um de vocês reflita sobre o que viram aqui hoje, porque a partir de amanhã tudo isso vai mudar. Miguel encerrou suas palavras com um tom final e definitivo. Ele sabia que a partir daquele momento as coisas nunca mais seriam as mesmas. O salão do Estação Paulista estava em silêncio absoluto, quebrado apenas pelo som das respirações nervosas dos funcionários e os sussurros surpresos dos clientes. Miguel mantinha a postura imponente e a expressão severa, fitando cada um dos presentes. Leandro, o gerente, estava completamente atônito, o rosto pálido e as mãos tremendo levemente. Ele nunca imaginara que aquele mendigo desafiador era, na verdade, o dono do restaurante. Com a revelação de sua identidade, a situação se transformara.
Miguel, agora visível e poderoso, estava diante de uma equipe que até minutos antes o desprezara por sua aparência. Carla evitava seus olhos, claramente envergonhada, e Rafael, o jovem garçom, parecia dividido entre alívio e respeito, sabendo que a única gentileza que Miguel havia recebido naquela noite viera de suas próprias ações. Miguel deu alguns passos em direção a Leandro, que recuou levemente, como se a proximidade aumentasse a intensidade do julgamento. Leandro, começou Miguel com a voz baixa, mas carregada de firmeza. Como gerente, esperava que você fosse um exemplo de tudo o que representa este lugar. E, no entanto, o que encontrei foi o contrário. As palavras eram duras e precisas, cortando como lâminas. Leandro abriu a boca para tentar uma defesa, mas Miguel o interrompeu com um gesto de mão. Não, hoje a única coisa que quero ouvir de você é o que aprendeu ao tratar um cliente como menos, sem nem se dar ao trabalho de saber quem ele realmente era. Miguel deu ênfase nas palavras, e Leandro abaixou a cabeça, as bochechas ruborizadas de vergonha. Depois de alguns segundos de silêncio desconfortável, Leandro finalmente conseguiu responder. Senhor, Miguel, eu cometi um erro terrível. Julguei o senhor pela aparência e... Ele gaguejou, a voz hesitante, lutando para encontrar as palavras certas. Não há desculpa para isso. Eu falhei como gerente e como pessoa. Miguel assentiu, a expressão séria. Sim, Leandro, falhou, e eu preciso que você reflita sobre o que isso significa para o futuro. Ele então se virou para Carla, que estava visivelmente constrangida. E você, Carla, acha que foi diferente? Foi rápida em julgar e fria no atendimento, e isso é algo que nunca tolerarei aqui. Carla baixou os olhos, sentindo a culpa e o peso das palavras de Miguel. Ela havia tratado um cliente como se fosse um incômodo, e agora percebia o erro de sua atitude. Sinto muito, Sr. Miguel, sussurrou com a voz embargada. Miguel respirou fundo, estendendo o olhar para os demais funcionários, que agora o encaravam, alguns deles assustados, outros arrependidos. Ele continuou, com um tom que ecoava pelo salão. Eu não vim aqui para humilhar ninguém, mas para abrir os olhos de cada um. Vocês precisam entender que respeito e dignidade não têm a ver com aparência ou status. Todos que entram por estas portas merecem ser tratados como seres humanos. Não importa quem sejam ou como se apresentam. Nesse momento, os clientes começaram a abaixar a cabeça envergonhados, principalmente aqueles que haviam lançado olhares de desdém a Miguel. Alguns dos rostos que antes riam ou murmuravam, agora estavam pálidos, incapazes de encarar o dono do restaurante. E quanto a vocês, continuou Miguel, se voltando para os clientes que haviam testemunhado o tratamento que ele recebera, peço que também reflitam. O que significa, afinal, julgar alguém pela aparência? Miguel caminhou lentamente pelo salão, parando em pontos estratégicos para que cada pessoa sentisse o peso de suas palavras. Eu cresci nas ruas de São Paulo, enfrentando desprezo e portas fechadas. Trabalhei cada dia da minha vida para conquistar o que tenho hoje e prometi que um dia construiria um lugar onde todos pudessem ser bem-vindos. E, no entanto, o que encontrei aqui é uma triste lembrança de que ainda temos muito a melhorar. Ele então voltou-se para Rafael, o jovem garçom, que o olhava com admiração. Rafael, disse Miguel, suavizando o tom, você foi o único que mostrou gentileza aqui esta noite, o único que não me julgou por minha aparência. E quero que saiba que valorizo isso mais do que qualquer outra coisa. É a sua atitude que eu gostaria que todos aqui tivessem. Rafael ficou visivelmente emocionado, e os demais funcionários lançaram olhares de admiração e arrependimento ao jovem garçom. Leandro parecia ainda mais envergonhado ao ver o elogio direcionado ao subordinado, percebendo que Rafael, com sua simplicidade, havia feito o que ele, como gerente, falhara em fazer. Miguel então voltou-se para a equipe com uma postura firme. A partir de amanhã, o Estação Paulista estará fechado para uma reforma.
Não uma reforma física, mas uma reforma de atitudes. Quero que todos entendam que este lugar não é apenas para quem tem dinheiro ou status, mas para qualquer pessoa que busca uma boa refeição e respeito. Vocês terão a chance de aprender isso ou poderão buscar outros lugares para trabalhar. O choque foi geral. Os funcionários pareciam atordoados, especialmente Leandro e Carla, que claramente temiam as consequências. Miguel prosseguiu, para que não houvesse dúvidas. Não quero demitir ninguém, mas se vocês decidirem ficar, terão que adotar o respeito como valor essencial. Qualquer um que desrespeitar esses princípios não terá mais lugar aqui. Ele se voltou uma última vez para os clientes, a maioria ainda sem palavras. Vocês, como clientes, também são parte disso. Eu espero que este lugar seja um símbolo de inclusão, onde todos, absolutamente todos, sejam tratados com a mesma dignidade. Muitos assentiram, ainda abalados, compreendendo que aquela noite havia deixado uma marca. Miguel deu uma última olhada pelo salão. A expressão severa em seu rosto suavizou um pouco, mas ainda refletia a seriedade do que ele esperava daquele lugar dali em diante. Sem mais uma palavra, ele se dirigiu à saída, deixando o restaurante em um silêncio reverente, onde cada pessoa ali sentia que presenciara algo transformador. Após seu discurso, Miguel caminhou em direção à porta do Estação Paulista sem olhar para trás, deixando os funcionários e clientes envolvidos em uma atmosfera de profunda introspecção. Ele sabia que suas palavras tinham causado impacto e que ninguém naquela sala sairia da mesma forma que entrou. Leandro, o gerente, estava paralisado, absorvendo o peso das palavras de Miguel. Ele nunca havia refletido profundamente sobre a maneira como tratava os clientes, mas agora as ações pareciam queimar em sua mente. Sentia-se envergonhado não apenas por ter julgado o próprio dono do restaurante, mas por compreender que sua postura era um reflexo da visão limitada que ele mesmo alimentava. Leandro sabia que, caso decidisse ficar no restaurante, teria que passar por uma transformação completa. O cargo de gerente, antes visto como uma posição de poder e controle, agora parecia uma responsabilidade complexa, onde o verdadeiro valor estava em liderar com empatia. Enquanto Leandro ponderava, Carla também sentia o peso de sua atitude. As palavras de Miguel ecoavam em sua mente e ela começava a perceber o quanto havia agido de forma fria e preconceituosa. A vergonha era visível em seu rosto. Ela tentava disfarçar, mas a postura rígida e o rosto franzido revelavam o desconforto. Carla se lembrava do sorriso rude que dera ao atender Miguel, do tom desdenhoso com que o tratara, e agora sentia uma profunda necessidade de redenção. Miguel, ao cruzar a porta de saída, parou e olhou para trás, observando todos em silêncio por um breve momento. Ele sabia que alguns funcionários precisavam de uma chance de mudar, mas que outros poderiam não estar dispostos a isso. Miguel respirou fundo e, com uma voz calma e segura, fez sua última declaração da noite. Amanhã, o restaurante estará fechado para que possamos reformular nossa abordagem e garantir que o respeito seja a base de cada ação aqui dentro. Ele então direcionou seu olhar para cada funcionário presente, como se analisasse a disposição de cada um em aderir ao novo valor do Estação Paulista. Aqueles que desejarem permanecer, saibam que quero construir um ambiente onde a compaixão e o acolhimento sejam tão importantes quanto a qualidade dos pratos que servimos. Quem não se identificar com essa visão pode seguir outro caminho. Respeito é a primeira coisa que o Estação Paulista deve servir a cada pessoa que entra aqui. Rafael, o jovem garçom, ergueu a cabeça com determinação. Ele sabia que era isso o que desejava para sua vida. Um lugar onde pudesse trabalhar com respeito por todos e aprender com alguém como Miguel. O sentimento de orgulho e admiração que sentia pelo dono do restaurante era evidente em seu rosto. Rafael viu naquela situação uma oportunidade de crescer,
tanto como pessoa quanto como profissional, e estava decidido a dar o seu melhor. Leandro, embora hesitante, sabia que não podia fugir de sua responsabilidade. Miguel havia sido claro. O Estação Paulista não era apenas um restaurante de luxo. Era um lugar onde o respeito era essencial. Ele sabia que, se quisesse permanecer, teria que adotar esse valor não apenas como uma regra profissional, mas como um princípio de vida. Leandro então olhou para Miguel e, num tom sério, disse: Senhor, se me permitir, eu gostaria de uma segunda chance. Vou fazer o que for necessário para me tornar o tipo de líder que o Senhor espera aqui. Miguel o encarou, avaliando a sinceridade em seu olhar. Ele sabia que, no fundo, todos cometiam erros, mas que alguns erros tinham o poder de ensinar lições poderosas. Leandro, a mudança que estou propondo não é simples. Vai exigir de você um esforço sincero e constante. Se realmente estiver disposto, então eu lhe darei essa chance. Leandro assentiu, com uma expressão de gratidão misturada à determinação. Ele sabia que teria que reconquistar a confiança de Miguel e dos demais. Ao seu lado, Carla também sentia que precisava mudar. Ela, que até minutos atrás acreditava que o luxo e a exclusividade eram o verdadeiro valor do restaurante, agora compreendia que havia algo muito maior. Após refletir, ela deu um passo à frente e, com a voz baixa, murmurou: Senhor Miguel, eu também gostaria de uma chance. Cometi erros e me arrependo profundamente. Miguel olhou para Carla, percebendo a sinceridade em seu rosto. Então, Carla, essa é sua oportunidade. Mas lembre-se de que não basta mudar no atendimento. É preciso transformar a maneira como vê o mundo e as pessoas. O respeito que queremos oferecer aos nossos clientes começa aqui dentro. Enquanto isso, os clientes que antes haviam ignorado ou zombado de Miguel, agora se sentiam desconcertados, refletindo sobre as próprias atitudes. Um senhor de terno impecável, que antes havia sussurrado comentários desdenhosos sobre a presença de Miguel, abaixou a cabeça em silêncio, envergonhado. A jovem que rira dele com o namorado agora tentava disfarçar o desconforto, mexendo nos talheres sobre a mesa sem olhar para ninguém. Miguel notou o arrependimento nos rostos dos clientes e sentiu que a mensagem que deixara naquela noite não se limitava aos funcionários. Era um ensinamento que ele esperava que todos levassem consigo para a vida, incluindo aqueles que viam o restaurante como um espaço de status. Eu espero que cada um de vocês leve algo daqui hoje, disse Miguel, dirigindo-se aos clientes. É fácil ver alguém e julgá-lo pela aparência. Difícil é enxergar o valor humano além do que os olhos mostram. Esse é o tipo de visão que gostaria que todos aqui tivessem. As palavras de Miguel foram recebidas com uma mistura de vergonha e respeito. Para muitos ali, foi como se o dono do restaurante estivesse apontando um espelho e revelando as falhas que preferiam esconder. Rafael, que se sentia inspirado, foi o primeiro a se aproximar de Miguel e agradecer pela lição. Com um sorriso sincero, disse: Senhor Miguel, obrigado por me mostrar que o respeito deve ser nosso primeiro valor. Vou fazer o possível para que essa visão continue. Miguel sorriu, tocado pela sinceridade do jovem. Rafael, o mundo precisa de mais pessoas como você, dispostas a tratar cada ser humano com bondade. Continue assim, e você será um grande exemplo para os demais. Ao final da noite, Miguel saiu do restaurante com a certeza de que, apesar dos desafios, aquela experiência seria um divisor de águas para o Estação Paulista. Ele sabia que ainda haveria trabalho duro para transformar a cultura do restaurante, mas também sabia que havia plantado a semente de uma nova visão, algo que floresceria e redefiniria o propósito daquele lugar. No salão, enquanto os funcionários começavam a recolher as mesas, o silêncio continuava, mas não era mais um silêncio de vergonha. Era um silêncio reflexivo, onde cada pessoa ali ponderava sobre as mudanças que precisaria fazer
tanto dentro do restaurante quanto dentro de si. Na manhã seguinte, o Estação Paulista estava oficialmente fechado para o público. Do lado de fora, uma placa dizia: Reforma interna, em breve um novo começo. Mas do lado de dentro era muito mais do que uma reforma física. Miguel convocara todos os funcionários para uma reunião privada, onde faria os últimos ajustes para garantir que a mudança acontecesse não apenas na infraestrutura, mas no coração de cada colaborador. Os funcionários entravam aos poucos, receosos, lembrando-se do impacto da noite anterior. Leandro, o gerente, estava especialmente nervoso. Ele sabia que esta seria sua última chance de mostrar que realmente havia entendido a mensagem de Miguel e que estava disposto a abraçar a nova visão do restaurante. Carla, embora ainda um pouco relutante, também sentia que precisava provar que era capaz de mudar. Quando todos estavam presentes, Miguel tomou a palavra. Bom dia a todos. Quero que saibam que essa reunião não é apenas para falar sobre novos procedimentos, mas para garantir que todos estejam alinhados com o propósito do Estação Paulista. A partir de hoje, o principal valor deste restaurante é o respeito, e isso precisa ser demonstrado em cada interação, desde a equipe até os clientes que atendemos. Miguel olhou para Leandro e Carla, que ouviram cada palavra com atenção. Leandro, começou Miguel, vou confiar que você será o líder que este restaurante precisa, mas lembre-se, liderança não é apenas dar ordens, mas ser um exemplo. Preciso que você lidere com empatia e que trate cada pessoa aqui com dignidade. Leandro assentiu, sentindo a gravidade das palavras. Ele sabia que Miguel esperava nada menos do que uma transformação completa. Sim, senhor Miguel. Vou me esforçar ao máximo para estar à altura dessa confiança. O tom em sua voz era solene, refletindo o compromisso que sentia. Ele sabia que se falhasse novamente, não haveria outra chance. Carla também foi chamada para frente. Carla, disse Miguel, suavizando o tom. Você é uma excelente profissional, mas precisa aprender a ver além das aparências. Quero que use essa oportunidade para crescer e para valorizar cada cliente, cada pessoa que entra aqui. Se estiver disposta a isso, eu estarei disposto a dar essa chance. Carla olhou para ele, emocionada. Obrigada, Sr. Miguel. Sei que errei, mas prometo que vou mudar. Quero fazer parte deste novo Estação Paulista. O tom de sinceridade em sua voz mostrava que, finalmente, ela compreendia o que realmente importava. Miguel, então, voltou-se para os demais funcionários, incluindo Rafael, que o observava com admiração e orgulho. Rafael, você demonstrou que tem algo muito valioso, respeito genuíno pelas pessoas. Vou promovê-lo a supervisor. Quero que sua postura sirva de exemplo para toda a equipe. É exatamente esse tipo de atitude que quero ver aqui todos os dias. Rafael ficou boquiaberto, sem acreditar no que acabara de ouvir. Obrigado, Sr. Miguel. Eu nem sei o que dizer. Vou fazer o meu melhor para estar à altura dessa oportunidade. A emoção era visível em seu rosto, e Miguel sentiu que Rafael era a escolha certa para ajudar a conduzir o novo rumo do restaurante. Por fim, Miguel se dirigiu a toda a equipe, transmitindo a visão que ele tinha para o Estação Paulista. Este lugar não é apenas um restaurante, é um símbolo de inclusão e respeito. Quero que todos entendam que cada pessoa que entra aqui deve sair com uma experiência única e com a certeza de que foi respeitada. Não importa como esteja vestida ou de onde venha. Ao final da reunião, todos foram orientados a se prepararem para a nova fase do restaurante. Miguel sabia que aquele era apenas o começo de um longo caminho, mas sentia-se otimista. Vendo o compromisso e a renovada disposição dos funcionários, ele confiava que o Estação Paulista realmente se tornaria o lugar que ele sempre sonhara. Alguns meses depois, o Estação Paulista reabriu suas portas. Agora, o restaurante tinha uma nova aura, uma atmosfera de acolhimento e respeito que emanava de cada detalhe, desde a decoração até o sorriso de cada funcionário.
Miguel fizera questão de acompanhar pessoalmente o treinamento dos colaboradores e agora podia ver os resultados. A reputação do restaurante se espalhou rapidamente por São Paulo. Antes conhecido por seu ambiente exclusivo, o Estação Paulista agora era admirado por ser um dos raros lugares onde qualquer pessoa era bem-vinda, independentemente da aparência ou da condição financeira. As pessoas comentavam sobre o atendimento caloroso e a experiência acolhedora, e muitos clientes voltavam não apenas pela comida, mas pela sensação de estarem em um lugar onde eram verdadeiramente valorizados. Leandro, o gerente, tornara-se um líder mais empático e humilde. Ele ainda tinha momentos de dúvida, mas sempre se lembrava do impacto daquela noite e do compromisso que assumira. Ele se dedicava a manter o ambiente acolhedor e, frequentemente, orientava novos funcionários, compartilhando o que aprendera sobre respeito e igualdade. Carla também mudara. Agora, cada cliente que entrava recebia um sorriso sincero e ela havia deixado de lado o julgamento apressado, sabendo que cada pessoa ali tinha uma história. Rafael, agora supervisor, era respeitado por todos os colegas e trazia ao trabalho a mesma gentileza que demonstrara desde o início. Ele se sentia orgulhoso de ter contribuído para a transformação do Estação Paulista e via Miguel como um mentor e exemplo a seguir. Inspirado pelo dono do restaurante, Rafael sonhava em um dia abrir seu próprio lugar, onde aplicaria os mesmos valores. Miguel, por sua vez, estava feliz. Em uma manhã tranquila, ele olhou para o salão do Estação Paulista, onde clientes e funcionários conviviam em um ambiente de harmonia e respeito. Ele sabia que tinha alcançado seu objetivo. Aquela não era apenas uma vitória profissional, mas uma realização pessoal. Para ele, cada refeição servida com respeito e cada sorriso verdadeiro eram a confirmação de que o esforço e a visão haviam valido a pena. O Estação Paulista não era mais apenas um restaurante, era o símbolo de um novo conceito de inclusão e dignidade. Miguel sabia que enquanto cada pessoa ali fosse tratada com o respeito que ele sonhara, seu legado permaneceria vivo. E assim o Estação Paulista florescia, um lugar onde cada cliente era importante e cada funcionário sabia o valor do respeito. Miguel saía dali todos os dias com um sorriso, certo de que, de alguma forma, ele havia mudado o mundo, nem que fosse um cliente de cada vez. Gostou dessa história? Então não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais conteúdos como esse.